Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na EBD para mais uma aula e a lição de número 9, que é, na verdade, a segunda parte da lição número 8. Né? A Carla lecionou domingo passado sobre política e esta aula também vai falar sobre política, só que mais algumas coisinhas diferentes com relação a este assunto. Amém? Antes de começarmos, eu gostaria de orar, para pedir a Deus a orientação divina, né? E preparar os corações dos irmãos. E peço também aos irmãos que estejam passando para os outros irmãos a lição, né? Assim, não é só a igreja que deve fazer isso, mas se você, depois de ouvir a lição, passe para os outros irmãos também, compartilhe com outras pessoas também, se possível até com a família, a lição, para que possamos multiplicar, né? Passar para frente o que estamos aprendendo. Amém? Vamos orar então. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por este momento, Senhor Deus, e pedir, Pai, que o Senhor esteja nos orientando por este Santo Espírito, na direção, Senhor Deus, deste estudo que vamos ter, Senhor Deus, neste momento. Abre os corações dos teus filhos, Senhor Deus, e que possamos entender qual é a tua vontade, Senhor Deus, em relação a este assunto da política, Senhor Deus, para a tua igreja, Senhor Deus. Esta bênção nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Introdução da lição, página 31, capítulo 9, lição número 9 da revista. Diz assim: Deus é o soberano, inclusive da vida pública e de toda a sociedade. Sua palavra nos ensina a viver como crentes na igreja e na sociedade, convencidos de que não existe 1 milímetro sequer em todo o universo que o Senhor não reivindique como seu. Amém? Por isso devemos olhar para a Escritura e aprender a viver nessa esfera, nesse momento assim que estamos vivendo, né? Até mesmo participando delas, como Deus sendo soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive a sociedade e a igreja e a sociedade. E isso inclui o governo, a política, enfim, tudo que se envolve à sociedade. Amém? Primeiro ponto da lição fala o governo e nossas obrigações. Aqui nós vemos um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar aos irmãos. Espero vai ser projetado aqui o texto. Está em Romanos 13, de 1 a 7. Amém? Os irmãos, então, acompanhem a leitura aí comigo. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência.
E por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. E o último versículo: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Então nós vemos aqui as obrigações, as nossas obrigações e as obrigações do governo. O governo, para exercer as suas obrigações, ele precisa dos impostos. É através dos impostos que ele arrecada, é que ele vai poder fazer tudo aquilo que está no planejamento do governo. Isso inclui os funcionários do governo, né, as pessoas que trabalham na administração do governo. Podemos colocar aí também a Polícia Federal, podemos colocar aí o Exército, podemos colocar aí a Aeronáutica, a Marinha, que é parte de defesa. Enfim, são tantas as áreas em que estes impostos recolhidos são administrados que não é realmente fácil essa questão da administração, essa questão do governo, como que ele vai utilizar isso. Então, nós vemos também um outro versículo que diz assim, lá em Mateus 22, versículo 15 a 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Aqui os fariseus, em relação a Jesus, que ele estava ensinando na sinagoga, e eles estavam ali ouvindo o que Jesus estava ensinando, então, só para os irmãos saberem qual é o contexto do que está acontecendo aqui, né? E eles chegam e então estavam planejando pegar Jesus em alguma falha no que ele falava. Versículo 16. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Os irmãos estão vendo aí qual era a moeda que eles estavam mostrando para Jesus, né? Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem que está inscrita e esta inscrição? Eles responderam: de César. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Aqui nós vemos então que Jesus está dizendo: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele simplesmente matou eles com essa frase, porque eles estavam tentando pegar Jesus e o que eles queriam ouvir de Jesus era: não precisa pagar o imposto, não. Eu acho que não é justo vocês pagarem imposto e tal, tal. Eles queriam ouvir alguma coisa que colocasse Jesus contra César. Eles iam ter um motivo para sacrificar Jesus, matar Jesus com isso, né? E se Jesus dissesse que não tem que dar a César, daí eles ficaram decepcionados, mas ele acrescentou uma coisa a mais: dê a Deus o que é de Deus. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus estava subentendendo que César estava no controle porque Deus permitiu que ele estivesse. E ele era a autoridade de Deus ali, ele é a autoridade de Deus em Roma. Então eles ficaram admirados com a resposta que ele deu, uma resposta simples, mas perfeita, perfeita. E aqui nós vemos nessa resposta de Jesus também: dê a César o que é de César.
nós podemos examinar essa pequena frase da seguinte maneira, que nós cristãos devemos pagar os nossos tributos, sim, sejam eles quais forem, porque o governo precisa desse dinheiro para poder governar, né? E, como eu falei, quais são as áreas e todas que afeta isso. E também está implícito aí o seguinte, que dar a César o que é de César, mas não dar a César o que não é de César também, né? E a outra questão, dar a Deus o que é de Deus, mas também o que não devemos dar a Deus. Então vamos meditar um pouquinho nessa questão. Já falamos que dar a César o que é de César, os tributos que ele merece e o respeito pela autoridade que ele tem e tudo. Agora, o que não devemos dar a César? O que nós não devemos dar a César é adorá-lo, porque nós vemos aí naquela moeda que atrás, de um lado tem a cara de César e do outro lado tem César sentado num trono. E isso está dizendo que ele queria ser adorado, que ele quer estar no trono, como Deus está no trono, né? Então isso não é devido a César. Okay? Então nós podemos ver que uma coisa que nós não devemos dar a César é a adoração. Agora, dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O dízimo é de Deus, as ofertas são voluntárias. Então fala-se muito sobre dar o dízimo, não, mas nós sabemos que devemos dar o dízimo, porque assim como César também precisa administrar todas as suas coisas, a casa do Senhor também precisa ser administrada, né? Então tem os recursos que precisa de recursos para a administração da casa do templo do Senhor. E agora, outra coisa então que nós devemos dar a Deus é a nossa vida, pois Ele é soberano. Deus merece, sobretudo, que aquilo que nós não temos que dar a César, nós temos que dar a Deus. E o que é? A adoração. Deus deve ser adorado. E para ser adorado, nós temos que honrá-lo, né? Com a nossa vida, com o nosso ser, tudo que nós fazemos, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E diz a palavra que buscar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então as outras coisas Deus vai acrescentar à nossa vida, não é? E o que nós não devemos dar a Deus? O que nós não devemos dar a Deus? Nós não devemos dar a Deus aquilo que não agrada a Deus. O pecado, aquilo que desagrada a Deus, nós não devemos dar a Deus. Então nós temos que buscar ser santos cada vez mais, conhecer a palavra, estar buscando a Deus em nossas vidas, para que nós possamos ter também paz e que sejamos abençoados, não é? Com isso. Então, como que está a sua vida com as autoridades, com César? O que você tem dado a César? Está correto? Está perfeito? O que você não deve dar a César, né? E a questão da adoração a Deus. Nós estamos realmente adorando a Deus como Ele merece na nossa vida, né? Aqui na revista nós colocamos também a questão, tem a questão, e aquelas autoridades que não fazem aquilo que devem fazer, né? E aqui ele coloca um exemplo bem que marcou muito no século XX, que é Hitler, né? Ele foi uma autoridade que extrapolou todos os limites, né? Ele matou 11 milhões de pessoas, exterminou 11 milhões de pessoas. Desses 11 milhões de pessoas, 6 milhões eram judeus. E desses 6 milhões, 1 milhão era criança, 2 milhões eram mulheres e 3 milhões eram homens, né? E nós, quando olhamos ali aquelas pessoas todas sendo exterminadas, sendo colocadas naqueles lugares horríveis, e esperando só a morte chegar, naqueles fornos, né, para serem mortos, queimados, ali a gente fica pensando, como será que eles estavam naquele momento? Como será que eles estavam se sentindo naquele momento? Provavelmente os judeus devem ter ficado muito chateados com Deus ter permitido que isso acontecesse, não é?
Será que realmente estavam? Então muitas pessoas do lado de fora, vendo isso, pensaram, puxa vida, o que será que está passando na mente deles? Mas relatos de pessoas que saíram dos campos de concentração dizem que muitos deles se aproximaram mais ainda de Deus, ficaram mais fortes em Deus, porque eles sabiam que Deus estava ali com eles. Eles sentiam a paz de Deus ali com eles. Deus não tinha abandonado eles. Então, assim, quando as dificuldades vêm, como essa que nós estamos passando da epidemia, nós temos que ter em mente isso, que Deus está conosco nas adversidades, nos momentos difíceis da nossa vida. Então nós não podemos lamentar e achar que Deus nos abandonou. Não, Ele está conosco. É um momento de se apegarmos mais a Deus, de crescermos mais na fé nesse momento. E que com certeza nós vamos vencer. Assim como eles passaram, muitos morreram, mas estão na presença de Deus agora, né? Estão na presença de Deus. Nós, dando continuidade aqui então na lição, nós vemos ali na página 31, na segunda coluna, na coluna da direita, o texto de João 19:11. Jesus respondeu, aqui Jesus está respondendo a Pilatos, né? Quando Pilatos oferece a ele a sua autoridade, eu tenho autoridade para livrar você da morte. Então, fala a verdade comigo, vamos conversar, né? Vamos fazer um acordo aqui e tal, né? E Pilatos estava numa situação um pouco também delicada, porque se ele fosse em favor de Jesus, o povo, né, principalmente o Sinédrio, os saduceus, os fariseus, eles iriam levar essa situação ao extremo, isso ia causar revoltas, isso talvez ia chamar a atenção de César, e provavelmente Pilatos poderia ser até destituído do cargo dele. Ele não queria isso, então ele estava, digamos assim, pisando em ovos, né, com essa situação. E aqui ele fala para Jesus, eu posso te ajudar, você, né, me fale o que você quer, eu posso te ajudar. E Jesus responde para ele da seguinte maneira: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. O Sinédrio, que ele estava falando aqui também. E está falando que não terias nenhuma autoridade, que Pilatos não teria nenhuma autoridade sobre ele, sobre mim, se esta não te fosse dado do alto. Então era permissão de Deus que aquilo estivesse acontecendo. Então Jesus teria que passar por aquilo, ele tinha consciência disso, então ele fala isso para ele. Então Pilatos achou assim, bom, eu quero te ajudar, você não quer a minha ajuda? Então, lavo as minhas mãos, neste caso. Lavou as mãos e colocou para o povo defendê-lo, aqueles que estavam ali para defendê-lo ou condená-lo. E acabou que o povo condenou a Jesus, né? Então, tristemente, nós vemos aí o papel do governo, mas aconteceu daquela forma porque era realmente da vontade de Deus, né? Então, fica também aí o que Jesus diz, né? Que não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Jesus sabia disso, que toda autoridade, todo governo, até mesmo César, foi instituído por Deus para estar ali. Ok? Então, nós perguntamos, né? Mas essas pessoas que são assim tão carrascas, nós temos que ficar pagando impostos, temos que obedecer a eles? Sim, nós devemos obedecer a eles. É a autoridade de Deus estar ali. Agora, se eles não estão fazendo aquilo que Deus quer que eles façam, isso é problema deles com Deus. E aí é que entra o versículo que nós temos, o próximo versículo de Timóteo, que fala que nós devemos que nós devemos orar pelos nossos líderes.
Isso está aqui pela revista, nós vemos, está em, desculpe, mas 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Se tem alguém que tem que agir no momento quando um governo não age corretamente, essa pessoa é Deus. E nós temos que orar por eles. Pois orar pelas autoridades, no sentido de que eles estejam governando bem, tudo, que eles parem de fazer o que eles estão fazendo, fazendo com que o povo sofra, né? Que não estão governando bem. Se tem alguma autoridade que deve mudar isso, essa autoridade é Deus. Então, para isso que a nossa arma deve ser a oração. A oração. Amém? Não devemos nos rebelarmos contra eles, não devemos criar problemas como tem acontecido por aí, pessoas quebrando coisas, pessoas querendo assassinar os governantes e tudo. Né? Então, nós vemos que isso não é por aí que acontece. Né? Isso gera maior problema ainda. E nós devemos estarmos envolvidos na política, devemos estarmos sabendo quem é que está governando. E é interessante que nós cristãos estejamos envolvidos na política também, no sentido de que nós podemos orientar aqueles que realmente são tementes a Deus, né? E nós que temos o temor de Deus, estando na política, ali dentro, em algum cargo, em alguma autoridade, tendo alguma autoridade, nós vamos, de uma forma ainda mais efetiva, cooperar para que essa autoridade seja realmente conforme a vontade de Deus. Né? Então, ao contrário do que muita gente diz assim, quem põe a autoridade lá não é Deus, somos nós, o povo. Eu votei, agora eles têm a obrigação de fazer o que eles estão propondo fazer para nós. Né? E that's it, não importa, não sei. Tem muitas pessoas que votam e nem sabem para quem estão votando, não acompanham quem é a pessoa que está lá, qual é o passado dessa pessoa, se realmente é um servo de Deus ou não. Então, é importantíssimo que coloquemos lá pessoas que sejam servos de Deus. E nós mesmos temos que nos envolver, não só na parte de votar a essas pessoas, mas também no sentido de estarmos olhando quem está os candidatos que nós escolhemos, o que é que eles estão fazendo, né? Se é conforme a vontade de Deus, pois somos servos de Deus. Então, essa parte já está dentro da segunda parte da lição, envolvimento político do cristão. Né? E aqui nós vemos também a respeito de Calvino, quando ele... nós sabemos que Calvino também participou na administração ali em Genebra, na Suíça, onde ele participava do governo, né, como funcionário do governo. E também ele, como servo de Deus, ali mostrou como que deve ser funcionar lá dentro como servo de Deus, como que deve ser fiel a Deus, porque sempre há aqueles momentos assim em que o que devemos fazer agora nessa situação, assim, então sempre buscando a orientação de Deus, né? Isso que ele orienta. E nós vemos que aqui nós temos a figura do Billy Graham ali e o filho dele com alguns ex-presidentes dos Estados Unidos, né? Eles sempre estiveram visitando e aconselhando os ex-presidentes assim, não é? E ainda é feito com o filho do Billy Graham. Eu acho importante isso para que tanto Bush como Clinton, como nós vemos ali o Jimmy Carter, eles eram servos de Deus, né? Eles eram, cada um na sua denominação, mas eles eram servos de Deus, né? Eles conheciam a verdade, né? São homens, falharam, tiveram suas falhas, mas eles tinham
o apoio e a orientação ali de Billy Graham, que estava junto com eles. Então eles buscavam uma orientação de um certo. Eles tinham momentos em que eles se reuniam ali para isso, para cultuar, para orar a Deus. Então não sei se era todos os dias que isso acontecia, mas eles tinham alguns dias em que eles tinham reuniões com os presidentes e eles podiam estar trazendo eles à presença de Deus. E aqui nós vemos que há essa necessidade, né? Calvino, ele coloca num livro que ele tem, as Institutas, no livro 4, no capítulo 20, ele coloca a questão do governo civil, né? Então ele sabia que há a necessidade de colocar nas suas institutas aquilo que ele cria como servo de Deus em relação ao governo. Ele colocou isso, inclusive essas institutas, eu andei pesquisando na internet, e elas estão disponíveis em português também. Os irmãos podem colocar lá João Calvino Institutas, e vocês podem ter o PDF de todos os capítulos e tudo que ele tinha nas suas institutas. É muito interessante ler e ver, principalmente nesse capítulo 20, ali o que é que ele fala a respeito disso, com detalhes, né? Então eu não vou esmiuçar aqui muita coisa, só dizer que também na Confissão de Fé de Westminster, quando todos os reformadores, né, se reuniram e fizeram essa confissão de fé. Então muita coisa das institutas de Calvino entrou nessa confissão de fé, principalmente essa parte também com relação ao governo. Amém? Então nós vamos aqui concluir a nossa lição da seguinte forma. Na revista aqui diz o seguinte: o povo de Deus precisa ler mais, conhecer mais, envolver-se mais, reformar mais e glorificar mais a Deus em todas as esferas da vida, inclusive no envolvimento político, né? Em Provérbios 8, 15 e 16, nós vemos o seguinte: por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Aqui mais um texto, né, comprovando que é Deus que coloca as autoridades para governar ali. Amém? Então, essa é o que nós queríamos trazer para os irmãos nessa lição. A Carla já esmiuçou muito bem também o texto de Romanos 13, de 1 a 7, né? Foi muito bem explicado, era também uma parte dessa lição. Não há necessidade agora que estejamos repetindo isso. Então eu peço que os irmãos, se ainda não fizeram, estudem, vejam lá a lição que a Carla trouxe também, que fala sobre isso. Ok? Então Deus abençoe, a paz de Jesus. Estejam estudando a palavra, não deixem de ver todas as aulas da IBD e participar dos cultos, que agora nós temos 3 cultos, né, na nossa igreja durante o domingo. Amém? Deus abençoe a todos. Tchauzinho.